E finalizando esse artigo 489, nós temos ainda dois incisos. O parágrafo 1º do 489, que trata dessas sentenças que não têm validade porque não são bem fundamentadas, diz o inciso 5º, é também inválida por falta de fundamentação a sentença que se limita a invocar precedente ou súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ora, é fundamental que os precedentes, que são um instrumento importante na otimização do Poder Judiciário, que a gente use eles de modo eficaz, de modo a permitir sempre que a parte identifique naquele precedente uma correlação com o caso que está sendo julgado. O juiz, portanto, precisa, quando apoia o seu julgamento num precedente, numa súmula, ele precisa explicar aquilo que está no caso concreto, em que medida se adequa perfeitamente àquilo que foi decidido no âmbito do precedente. Apenas dizer que aplica-se no caso do precedente não faz sentido. A gente continua sem saber por que ele aplicou aquele precedente. Ele precisa, portanto, definir com exatidão em que parte, em que argumento, em que fundamento de fato, onde que aquela ação merece e deve ser julgada por aquele precedente. Portanto, essa subsunção, esse distinguish, é fundamental que o juiz faça sob pena de ter-se uma decisão nula por falta de fundamentação. E no inciso 6º, ao contrário, quando o juiz não aplica um precedente, uma súmula, sem dizer por qual razão está deixando de aplicar. Portanto, é tão ruim quando ele aplica sem dizer por que está aplicando, como também ele não aplica uma súmula que teria absoluto cabimento no caso concreto, sem dizer por que está deixando de aplicar a súmula. É direito de quem não teve a súmula que esperava ser aplicada, não aplicada, que conheça as razões pelas quais o juiz mandou afastar aquela decisão do precedente. É preciso que o juiz esclareça o porquê não aplicou aquele precedente. No parágrafo 2º, uma outra questão relativa à sentença, está escrito que no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada. Portanto, se há na proposta de solução da causa um conflito aparente de normas, o juiz deve esclarecer também com exatidão, com absoluta fundamentação, o porquê ele entendeu que havia a prevalência de uma norma na outra norma, por que uma norma prevaleceu sobre a outra, ou que interpretação ele usou para que se aplicasse ou não se aplicasse essas normas ou uma das normas que estão em conflito. E no parágrafo 3º, nem precisava ter isso, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Ou seja, uma orientação para quem analisa uma sentença. A gente deve analisar uma sentença sempre sobre a ótica da boa-fé e tentando entender todos os seus elementos conjugados. Ok? Abraço, gente. Até a próxima.